Mais uma vez, bom dia a todos. Agradecemos a presença de todos vocês aqui do Rio. Vamos dar início agora a mais um seminário da série 18 Eixos Estratégicos para um Brasil Sustentável. Nossa meta de hoje será a segurança pública e as alternativas para minimizar a violência no Brasil. E, para nos ajudar nessa tarefa, vamos chamar aqui agora o professor Carlos Martins, mestre em Sociologia e graduado, bacharel em Ciências Sociais pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas, membro do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da Universidade de São Carlos, coordenador do Grupo de Estudos em Segurança Pública, vinculado ao curso de Direito do Centro Universitário Maurício de Nassau, pesquisador das relações étnico-raciais do Brasil e da atividade policial. Atualmente, leciona as disciplinas Antropologia e Cultura, Sociologia e Antropologia Jurídica, Ciência Política e Sustentabilidade e Gestão, na Uninassal. Bom dia ou boa tarde, né? Eu já me perdi noção. Bom dia ainda, né? Então, bom dia a todos e a todas. Queria inicialmente saudar a todos, saudar a mesa, na pessoa da nossa querida eterna senadora, Heloísa, a quem eu atendi prontamente ao convite. Quando a Heloísa sinaliza, eu já estou em prontidão, esperando ela ordenar, e eu atenderei todas as vezes que ela assim fizer. E quando ela não fizer, eu vou cobrar, olha, estou esperando. E também no nome da nossa querida eterna senadora Marina Silva. Gostaria de cumprimentar a plenária em nome dos atores, né, que estão aqui presentes, que a arte é a nossa maior expressão. Tudo que a gente não consegue dizer num código que criamos, que são as palavras, nós conseguimos dizer com a arte. A arte é o mais complexo e fácil canal de transmissão de ideias. Então, ter pessoas como, né, Marco Nanini e demais atores que eu vi aqui, para nós é um grande prazer, porque nós estamos sempre assistindo eles, né? E tê-los assistindo a gente nos deixa muito honrado e honradas. Parece que a gente combinou, porque muitas questões que eu vou pontuar estão muito relacionado ao que nosso querido delegado já colocou e nosso querido coronel também. A princípio, dentro da perspectiva que o coronel colocou, eu também entendo que o problema da segurança pública está exatamente na segurança pública. O nosso modelo de segurança pública é onde está situado o nosso problema. E compreendendo segurança pública, numa outra perspectiva, nós temos que pensar que segurança pública também é segurança de saúde, também é segurança de moradia, também é segurança de educação, também é segurança de iluminação pública, né, e de tantas outras necessidades que vivenciamos cotidianamente. Então, segurança pública tem que passar pela compreensão de que é preciso criar condições de estabilidade social para a vida da sociedade. Eu queria aproveitar um momento e dizer que o Exército vai fracassar. Vai fracassar porque o combate ao que se chama o combate às drogas, a história já nos mostrou que não funciona. Nós vivenciamos situações parecidas em outros países em que o combate era contra o álcool. O documentário Quebrando o Tabu, recomendo, nos mostra muito bem o quanto de estrutura foi montada para combater o álcool. Então, os grandes traficantes eram os comerciantes de uísque. Até que o Estado entendeu que o combate ao álcool
só estava produzindo outros tipos de tráfico, como o tráfico de arma e mortes. Eu pergunto, além do problema do vício e de outros males que o álcool produz, não há morte em relação ao comércio do álcool hoje. Mas esses dramas que vivenciamos hoje, em virtude da droga ilegal, era vivenciado com álcool no passado. Então, com relação à morte proveniente do comércio da droga ilegal, 3 fatores no que se refere ao tráfico existente nas comunidades. Quando da morte relacionada ao problema do comércio da droga, 3 elementos são preponderantes no problema da morte. Primeiro, nesses ambientes é preciso estabelecer controle de território. E o controle de território pressupõe também defendê-lo. E ocorre, portanto, as disputas pelos territórios àqueles que comercializam nos espaços de periferia. Então, o combate entre os 2 grupos que disputam o território ocasiona na morte. O outro elemento é o elemento do combate à repressão do Estado. Como o Estado reprime, a reação é, da mesma forma, a defesa pelo território, o contra-ataque ao Estado. E nisso também morre tanto jovens que foram cooptados pelo comércio da droga ilegal, quanto agentes da segurança pública. Um terceiro elemento que proporciona a morte relacionado à droga é o acerto de contas. Você comprou e não pagou. E aí ocorre, portanto, o acerto de conta, e aí ocasiona também na morte. Esses 3 elementos estão presentes nos espaços. No entanto, o comércio da droga ilegal que ocorre nas classes média e alta não tem o controle, a repressão do Estado, não tem disputa por território e nem tem também a prestação de conta. Mas o tráfico também acontece. Então, eu gostaria de trazer aqui para uma discussão, uma reflexão, sobre que modelo de segurança pública o Brasil construiu. Porque eu acho que é esse o nosso maior problema. Pontuar que, dentro dessa lógica de relação de produção que nós temos hoje, eu sou um pouco incrédulo com relação a uma resolução íntegra do problema. O nosso maior raiz desse problema, de tantos outros problemas, é esse nosso modelo de relação de produção. Nós temos um modelo que é extremamente excludente, que produz tantos outros problemas e cria um efeito de cadeia. Não conseguimos detectar, fazer correlação entre as consequências e a causa. De modo que nos perdemos nas nossas reflexões e não pontuamos que a raiz, a nascente, é exatamente esse modelo de relação de produção que temos hoje. A superação de todos os males, dos problemas que enfrentamos cotidianamente, passa necessariamente pela superação desse modelo. No entanto, nós precisamos também pensar em soluções pontuais, pensando do ponto de vista tático, operacional, tático e estratégico. E nisso, pensando em propostas imediatas, de curto prazo e de longo. Por favor. Eu trago uma reflexão de alguns autores que eu dialogo, e eu gostaria de apresentar aqui nesse momento, na verdade, a minha pesquisa que eu desenvolvi com policiais para exatamente entender, pontuar até que ponto a construção de segurança pública, até que ponto o modelo de segurança pública que construímos está afetando diretamente a atividade policial. Então, uma carioca, a professora,
Vera Malaguti Batista, do Instituto Carioca de Criminologia, ela nos traz uma reflexão importante e pontua o medo como elemento impulsionador de demandas de segurança pública. Né? A construção da nossa república é pautada exatamente na elaboração de processos de exclusão, né, e de construção de uma nação voltada a um único ideal de pessoa. Então, nós temos, desde a invasão europeia no Brasil, a violência sendo utilizada, tanto simbólica quanto concreta, sendo implementada na ocupação desse território. O conflito, por outro lado, é o elemento de reação e, portanto, o medo, a violência e o conflito são os elementos pontuais que constituem a sociedade brasileira. Mas o medo, a partir desta sociedade em construção, é um elemento impulsionador das relações. E é um elemento impulsionador da elaboração de modelo de segurança. Esse medo parte de um segmento e tem um outro segmento como alvo. Então, você tem, desde os processos, eu queria retomar a fala do coronel, quando ele pontua todos os processos né, que o nosso modelo parte exatamente da escravidão, né, e o medo dessa população encarcerada nas senzalas. Vejam, o medo que se nutria ao sujeito escravizado, acorrentado nas senzalas, produziu fenômenos sociais, produziu a criação de personagens históricos, o capataz, e os papéis que esses personagens estão cumprindo. E esses papéis estão direcionados à população negra, ao sujeito escravizado. Por gentileza. Pode ir passando, que eu queria... Então, o medo, como elemento impulsionador, vai criando políticas estatais. Então, havia um grande medo no Brasil de que, depois do processo de abolição da escravidão, o Brasil se tornasse uma nação negra. Partindo do princípio da eugenia, de que o negro constituía geneticamente um sujeito fraco, uma raça fraca, e o branco uma raça forte. Os processos de desenvolvimento social passaria pela constituição de uma raça forte. O contingente de negro na sociedade brasileira precisava ser diminuído para que o Brasil se tornasse uma grande nação. Então, políticas de branqueamento foram implementadas. Em 1888, o Brasil abole a escravidão, o último Estado-nação no mundo a abolir. No ano seguinte, o Brasil proclama que é agora uma república. Em 1890, o Brasil baixa o decreto 528, que abre para a imigração europeia. Esses europeus vêm para o país para cumprir 2 propósitos. Primeiro, ocupar o chão de fábrica. Segundo, cumprir com um projeto de branqueamento, porque partia de questões biológicas. Então, a miscigenação era o elemento impulsionador do branqueamento. Do ponto de vista biológico, era preciso misturar. O Brasil precisava se misturar. E quem cumpriria o papel de produzir a mistura seria trabalhadores pobres europeus, jamais a elite. Então, o Brasil baixa o decreto 528, em 1890, vêm os poloneses, os alemães, né, e os italianos, e o decreto 528 assegura todas as condições de trabalho para esse europeu que chega. Estabelece políticas de segurança, de estabelecimento, de ocupação do território. Paralelo a isso, os trabalhadores negros estavam sendo expulsos e estavam sendo colocados à própria sorte, porque era preciso estabelecer um embranqueamento dessa população.
E a esta população negra não deveria passar por políticas de desenvolvimento. A projeção, portanto, João Batista de Lacerda, em 1912, em um congresso de eugenia na Europa, projeta que o Brasil continua muito bem no seu projeto de branqueamento e apresenta o mulato como sujeito, como o resultado, né, do sucesso do branqueamento brasileiro. E projeta que, em um século, o Brasil teria 80% da sua população branca, 17% indígena e 3% mestiça, e 0% negra. Ou seja, em 2012, 2013, o Brasil não teria um negro. Ele é criticado pelas elites brasileiras na época, porque eles entenderam que em um século era muito tempo. O processo deveria ser mais rápido. O fato é que nós nos tornamos a segunda maior nação negra do mundo e nos tornamos, até pouco tempo, a sexta maior economia do mundo, colocando abaixo as teorias racialistas dos eugenistas. Mas a política, a concepção, a construção de política pública continua. Não bastava a implementação do ponto de vista biológico, com a imigração e suporte para os europeus e a miscigenação. Era preciso também eliminar todos os elementos antropológicos, culturais, simbólicos, trazidos pelos africanos. Então, entra no nosso Código Penal, e aí é importante pensar a elaboração do nosso Código Penal como um elemento, como um instrumento de repressão, de eliminação da população negra. A proibição da capoeira entra no Código Penal. A proibição das religiões de matriz africana entra no Código Penal, é criminalizada. Esses negros que foram expulsos dos locais de trabalho e que agora estavam à mercê da própria sorte, para eles é criado a proibição da vadiagem. Código Penal, que o sujeito que não tem onde morar, que não tem emprego fixo, é criminoso exatamente por isso. Eu crio as condições de exclusão e depois o criminalizo por isso. E aí aumenta-se, inicia o processo de encarceramento, ou dá-se continuidade ao processo da população negra. Pois não? Pode passar. Proibição dos blocos afro. Então, as prisões, né? Trago um fragmento aí do meu livro. As prisões efetuadas pela polícia se baseavam simplesmente na suposição de que o preso se tratava de um vadio sem moradia fixa e sem ocupação, portanto, gatunos ou bandidos, como eram chamados na época. Pode passar, por gentileza? Bom, eu trago aqui dois conceitos, que é o conceito de estigma e de desvio, que é elaborado pela Escola de Chicago, por dois teóricos da sociologia, Irving Goffman, que trabalha com o conceito de estigma, e Howard Becker, que trabalha com o conceito de desvio. E faço uma articulação com esses dois conceitos, porque esses dois autores vão trabalhar na ideia de que é possível estabelecer, é possível elencar as configurações corporais de uma pessoa e atribuir a essa configuração corporal expectativas negativas ou positivas. Né? O Becker vai nos trazer uma compreensão de que esse sujeito desviante é apenas um sujeito rotulado como tal. Ele não necessariamente cometeu algum crime, mas ele é entendido como um criminoso a partir dos signos, a partir do seu design corporal, a partir dos elementos corporais que ele carrega. Então, eu trago aqui um fragmento que é discutido pela professora Vera Malaguti Batista. O editorial, né, do jornal Pão de Açúcar trazer exatamente essa fala na sua manchete.
Precisamos, isso para situar historicamente, Rio de Janeiro é capital do Brasil, jornal Pão de Açúcar é um jornal da elite carioca, né? E a gente pode encontrar esse jornal ainda no Arquivo Nacional. Precisamos de uma polícia que a nós inspire confiança e aos negros infunda o terror. Esse era o editorial do jornal Pão de Açúcar, da elite carioca. Nesse momento, com o processo de higienização das cidades, que ocorreu em todo o Brasil, a população negra é expulsa dos centros da cidade e vão ocupar os arredores. No caso do Rio de Janeiro, que é uma cidade, é um espaço acidentado com muitos morros, essa população sobe para os morros e lá constituem quilombos urbanos. Esses quilombos urbanos são exatamente a vítima. É para esses quilombos urbanos que a elite carioca está pedindo a construção, a constituição de um instrumento de segurança pública que a eles infunda o terror. Então, ao longo dos tempos, nós vamos vendo como esse formato, como esse modelo de segurança pública vai se construindo no Brasil. Pode passar? Então, nós entramos num período da ditadura militar, essa polícia é desaquartelada, ela passa a perseguir e a patrulhar o sujeito político, mas depois da abertura política, essa polícia não volta mais para os quartéis, e agora ela passa a um deslocamento nessa busca por esse inimigo, né? Para a gente entender, a polícia ela é dividida entre músicos, né, profissionais, agentes da área de música, agentes da área de saúde e agentes combatentes. Não é isso, coronel? E a cultura de se combater, né, uma coisa que me instigava na pesquisa era combater contra quem? Combater ao quê? Então, esse deslocamento que ocorre na busca pelo sujeito inimigo interno passa agora para a busca do sujeito, do inimigo comum, do criminoso comum, né, construído historicamente na figura dos malandros, dos capoeiristas, e agora esse sujeito criminoso, jovem, negro, morador do que antes eram os quilombos urbanos, hoje das periferias. E não é à toa que nós vivenciamos esse momento quando nós encontramos um direcionamento, uma construção ideológica de que o inimigo da sociedade está naquele espaço, está naquele território. Pois não, pode passar? Então, eu trago aqui uma pesquisa construída aqui por pesquisadoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela fez uma pesquisa de policiais, militares, e aqui é uma fala de um major. E aí ele vai dizer sobre qual é o critério da abordagem. E aí a fala dele. A cor é fundamental. Não digo nem a cor, digo a apresentação pessoal. A cor, num primeiro momento, pode ser importante para a abordagem, num primeiro momento, na primeira observação, mas o mais importante é a apresentação pessoal. Então, nós encontramos aqui, mais uma vez, os estigmas, as configurações corporais como elemento. Até aqui é o suspeito. Né? Então, quando eu pergunto aos policiais como vocês a estratégia de percepção do sujeito infrator, e aí eles apresentam elementos culturais, eles apresentam um jeito de andar, um jeito de falar, um jeito de se vestir. Ou seja, quando o agente da segurança pública apresenta elementos antropológicos, elementos comportamentais, elementos culturais, ou elementos de territorialidade, e estabelece relação criminal a esses elementos, ele institucionaliza o racismo. Né? Ele produz racismo,
mas, como ele é um agente do Estado, ele institucionaliza o racismo. E tem muita coerência nessa institucionalização, uma vez que, historicamente, a segurança pública no Brasil foi elaborada exatamente para isso. Pode passar? Um elemento muito interessante. A Vera Malaguti Batista, na pesquisa aqui do Rio de Janeiro, quando ela analisou os processos e detectou que o coronel apresentou, os casos onde tinham jovens que eram apanhados com a mesma quantidade de drogas, né, nos processos, esses jovens que eram de classe média eram encaminhados para tratamento médico. E aos jovens de periferia, que eram apanhados com a mesma quantidade de droga, era aplicado o estereótipo criminal. Eles eram levados para a FEBEM e para essas instituições que tratam com adolescentes e jovens em conflito com a lei. A minha pesquisa, o discurso do policial, veja, ele coloca, ele faz uma distinção. Quando ele encontra jovens de classe média em situação de conflito, ele vai dizer, né, nós, pais, achamos que os nossos filhos estão... Então, ele estabelece estereótipo familiar e apresenta, na sua fala, situações que é tipicamente uma violação. Mas, como esses jovens são jovens de classe média, ele aplica um estereótipo familiar e ele até se coloca, nós, pais, achamos que os nossos filhos... Mas, quando ele trata dos jovens da periferia, ele apresenta, na maior parte das vezes, elementos culturais, como um jeito de andar. E aí eles apresentam um jeito característico que eles dizem, anda como se estivesse abanando a bunda. Que é um gingado, é um remoleixo no corpo. E, se nós quisermos aprofundar o entendimento sobre esse gingado, é claro que a nascente, a origem é africana. Ele diz aqui, ó, o mala, que é a expressão que eles usam, né? O mala pode ser uma derivação do malandro, carioca. O mala pode ser, essa pesquisa está situada em Maceió. O mala pode ser uma derivação da expressão mala sem alça, né? É uma gíria, porque é difícil de levar. E o mala pode ser uma derivação de uma outra expressão que se usa muito na periferia, que é o maloqueiro. Então, essas três possibilidades, pode ser que tenha dado origem a essa expressão, mas ela é muito comum, né, nas relações, não só no meio policial. Então, ele diz, o mala é o cara mais fácil de se identificar. Ele mesmo se denuncia pelo linguajar. Aí, veja, a apresentação de elementos culturais e depois elementos criminais. O linguajar, o caminhar, pelo caminhar dele. É bem sugestivo. De longe é uma pessoa que... De longe vê que ele é mala. Não é uma questão de preconceito, não. É porque é uma pessoa que não precisa andar daquele jeito. Não precisa falar daquele jeito. Quando a gente vai lá, está no mínimo. Está ali com os 4 tabletes de maconha, aí ele apresenta elementos criminais. Maconha, crack, arma. Mas ele reafirma. O pessoal não quer um linguajar normal. Né? Então, na concepção do policial, esse sujeito, né, que porta esses elementos culturais, por predisposição, já é um sujeito em que merece uma abordagem. Então, eu pergunto, mas se você não encontrar nada com ele? Com mala, sim. Então, você olha num raio de 100 metros, pode procurar que você encontra. Ou seja, ele tem certeza 100% que um jovem que tem todas essas características culturais é um inimigo da sociedade, é um sujeito em que merece demandas de polícia. E uma característica interessante,
eles lá se vangloriam porque eles dizem só nós descemos as valas, só nós descemos os... Porque uma característica diferente de Alagoas, de Maceió para o Rio de Janeiro, é que em Maceió a própria Constituição geográfica constituiu moradias sem planejamento nas valas, né? Você desce, que chama de grota. Então, as casas lá, tem casas que você desce e está lá. Aqui no Rio de Janeiro, ao contrário, aqui você sobe, né? Então, eles dizem, só nós que temos coragem de descer. Né? Nesses territórios que eles consagraram como os territórios onde existe esse sujeito criminoso. Pode passar. Tá aí o território, já falei, pode passar. Bom, aí eu entro na questão, né? Nós temos a formação policial, eu sou convidado muitas vezes para dar aula nos cursos de formação, e vou com muito prazer, porque é uma forma da gente poder contribuir, né, com os processos de mudança. Mas quando eu questiono, quando eu pergunto, né, sobre os processos de formação, eles me apresentam, essa fala é representativa. Né? Eu entrevistei 127 policiais de um único batalhão, que é o batalhão mais aguerrido, dizem ser o batalhão mais preparado. Tá? Então, eu fui logo na elite. E aí ele coloca que os processos de formação se dão espontaneamente. Um instrutor passa as informações, depois um outro passa ali e tal, para quem vai chegando, recebe uma formação espontânea, vai para a rua, é o cotidiano que lhe dará mais subsídio. Pode passar. E aqui, um elemento importantíssimo, que dentro dessa concepção de que há um sujeito criminoso, e esse sujeito, ele se revela pelos elementos culturais e territoriais, quando nós perguntamos aos policiais sobre a distinção entre força e violência, então nós encontramos, eu tenho vários gráficos, há um problema muito sério de compreensão. Em outros aspectos, o problema, eles se dividem. Né? As pizzas que eu tenho no meu livro, eles não há um consenso sobre a utilização da força e da violência. Né? Então, eu perguntei a eles se, no questionário, a gente pergunta se eles conhecem os princípios que orientam a força policial. Só para pontuar, força policial está ancorada nos princípios da legalidade, da necessidade, da proporcionalidade, moderação e conveniência. Se um policial atua seguindo exatamente as orientações desses princípios, ele cumpre uma ação, uma política de direitos humanos. Não há mais necessidade de estabelecer uma política de direitos humanos, uma vez que a ação policial, dentro dos manuais e dentro da legislação que trata do assunto, já trata de política. A ação policial em si, do ponto de vista teórico, do que diz os manuais, do que diz a lei, a legislação, já é uma política de direitos humanos. Se ele segue na íntegra os princípios, pelo menos os princípios da legalidade, da moderação, da proporcionalidade, ele já estabelece uma política de direitos humanos. Né? Mas, veja, apenas pouco mais de 5% dos policiais conseguiram acertar, conseguiram dizer quais eram os princípios que orientam a atividade policial. Apenas pouco mais de 5%. Então, isso é muito grave, porque, assim, para começar a história, o policial tem que, pelo menos, saber isso. Para começar. Né? Ele precisa, pelo menos, isso. Então, o nosso problema é muito mais sério, porque nem isso eles sabem. Nos outros dados, nas outras pizzas, aparece, por exemplo, a confusão que eles fazem sobre a compreensão do que é força e do que é violência. Então, o policial pode estar aplicando violência acreditando que aquilo é força.
Ué, não disseram que eu tenho que aplicar a força? É o que eu estou fazendo. Né? Então, nós temos um problema muito sério na área de formação. Pode passar? Pode passar. Aqui. Aí. Ok. Então, aí eu estou concluindo, né, e apresentando alguns encaminhamentos. Sim, eu acho que a palavra de ordem é formação continuada. Né? Nós temos um modelo também, o cidadão entra na polícia e lá ele passa 6 a 9 cursos de policial, de formação militar, e depois ele não só vai agora ter os cursos, ou se ele tomar a iniciativa própria, ou se ele quiser ascender de patente, tem os cursos de aperfeiçoamento. Não existe formação continuada. Outra coisa, pelo fato de termos uma polícia militar, boa parte do programa de formação da polícia é ordem unida. É aprender a obedecer. É aprender que uma continência se dá na distância de um aperto de mão. Onde o policial vai usar isso na sua vida prática? Nós precisamos diminuir ou retirar por completo, desmilitarizar e aproveitar todo o tempo de formação desse agente em atividade de polícia e não de militar. Então, a princípio, também, um outro elemento é desmilitarizar. O segundo é formação continuada. Agora, uma formação continuada, né, pautada, e que leve o policial a compreender as dimensões do racismo institucional, dos direitos humanos, com mecanismo de avaliação das mudanças de postura. Então, de tempo em tempo, esse policial volta para a academia, volta para a escola de formação, passa por cursos e, na prática, nós temos que pensar em mecanismos de avaliação dessa prática dele no cotidiano. Não quer dizer que o policial deixará de ter o elemento de confronto quando for necessário. A proposta não retira essa possibilidade. Uma outra questão que eu apresento é o redirecionamento das concepções de segurança pública e que estabeleça ações governamentais articuladas. Veja, eu, para concluir, gostaria de deixar uma reflexão. Todos nós participamos de grupos sociais. E, nesses grupos sociais, todos esses grupos sociais são sistemas simbólicos de reconhecimento. Sistema simbólico de reconhecimento. Por exemplo, o nosso ambiente familiar. O nosso ambiente familiar ele é todo montado por símbolos. As relações, os nossos pais, os nossos parentes e todos os elementos culturais que perpassam aquele ambiente. Então, o que eu tenho que fazer para ser reconhecido pelo outro? Nesse pequeno grupo, há símbolos que eu preciso conquistá-los para ter o reconhecimento dos meus pares. E esse modelo serve também para outros grupos. A escola também tem um conjunto de símbolos. A me apropriar do conhecimento que é colocado, passar de ano, semestre, ser aprovado, tirar uma boa nota. No esporte, é pontuar. Então, todos nós estamos o tempo inteiro em busca da conquista desses símbolos. Porque o acúmulo desses símbolos, o acúmulo desse capital simbólico, nos permitirá o reconhecimento do grupo que nós compomos. Então, quando e isso se dá em todos os ambientes, na academia nós precisamos de títulos, nós precisamos de produção,
Nas artes, nós precisamos, quanto mais é a nossa produção nas artes, mais é o reconhecimento. E eu dizia para alguém que criticava o Pablo Vittar, que ele tem o que o artista mais procura, o reconhecimento do público, a consagração do público. Né? Então, em todos os ambientes, nós estamos em busca da acumulação desses símbolos. Então, o adolescente que mora em um ambiente, a criança que mora num ambiente em que esse sistema está desestruturado, quais são os símbolos que eu preciso conquistar para ter o reconhecimento do outro? Mas o outro não se importa. Né? A configuração daquele ambiente está desconfigurada de tal forma, ou configurada de um jeito, que não possibilita a existência desses símbolos para eu buscá-los e ter o reconhecimento. A escola é um ambiente em que esses símbolos não aparecem. Então, eu não tenho como capturar esses símbolos, ter o reconhecimento, me estabilizar e ir em busca de outros espaços. Porque o ambiente escolar projeta para a conquista de reconhecimento em outros espaços. Mas uma escola que não estabelece uma política sadia, ela não vai possibilitar a esse jovem que ele busque o reconhecimento em outros espaços. O mercado de trabalho é outro espaço. Mas se eu não tenho o acúmulo dos símbolos para entrar no mercado de trabalho e me colocar, então, cada vez mais eu estou sendo excluído desses espaços. Mas quem chegar primeiro e me apresentar as condições, tem aí a grande possibilidade de me cooptar. E é isso que o crime faz. Pega esse jovem desconectado e faz a cooptação. Nesse grupo, ele tem todos os símbolos que ele pode conquistar e ter reconhecimento. Veja, o Estado vem à minha procura. Eu tenho uma arma. As pessoas me respeitam, elas sabem até meu nome. São símbolos também, que está sendo acumulado e que está gerando reconhecimento. Então, o problema é estrutural. O problema não está na segurança pública como ela é pensada. É pensar em segurança pública, mas entender que saúde é segurança pública. Esse é um discurso feito tantas vezes que ele já parece que perdeu força. Mas é preciso que a gente tenha uma escola boa, uma escola que agrade, que esteja atualizada a essas novas gerações que estão aí. Senão, as escolas vão perder cada vez mais evasão. Então, nós precisamos pensar em políticas públicas que contemplem todas. E se nós pensarmos, eu seria mais ousado. Uma política pública na área de segurança pública como um guarda-chuva. Nós vamos pensar segurança pública. Um plano de governo não precisa estar dividido em áreas. Ela é uma única área, segurança pública. E essa segurança pública está pensada na segurança alimentar, está pensada na segurança de saúde, está pensada na segurança da educação, está pensada na segurança do trabalho e da renda, está pensada na assistência social. Aí sim, aí nós criamos um ambiente saudável e sustentável. Muito obrigado. Para ser breve, eu tentarei só pontuar algumas questões que foram colocadas em algumas falas. Com relação...
Gostaria de iniciar sobre sobre a intervenção. Eu não acredito na intervenção. Na relação sobre o objeto dessa intervenção, sobre a questão do tráfico, eu gosto de chamar de comércio da droga ilegal. Eu não acredito que essa intervenção vai resolver, porque ela parte do mesmo princípio dos outros planos de segurança pública que já foi pensada no... Há um grande equívoco, e é a partir desse equívoco que essa intervenção está pautada, de que a segurança pública ela se resume na ação militar. Então, pontualmente em relação ao tráfico, é lógico, nós sabemos que o comércio da droga ilegal não inicia, o processo de produção não se dá nas comunidades. A produção, a distribuição, toda a logística não inicia e termina ali. Então, é lógico que esse comércio, que é uma das maiores economias do mundo, né, é um grande engodo acreditar que esse processo ele se dá todo naquele território, todo naquele ambiente. Então, de modo que essa é mais uma ação policialesca que nós já sabemos o seu término. E me preocupa porque, desta vez, são as Forças Armadas. Então, eu não escreva o que eu estou dizendo. O tráfico não vai terminar com essa intervenção. Me parece ser mais uma pirotecnia publicitária para holofotes, em virtude deste ano ser um ano eleitoral. O Plano Brasil Mais Seguro teve o mesmo objetivo. Era um plano de segurança pública pontuada na ação policial. Qual foi o resultado? E eu disse isso muitas vezes na imprensa com toda tranquilidade. Olha, eu desejo muito que dê certo. Eu não estou apostando que... Eu desejo que dê certo, mas não vai dar, porque é o mesmo modelo fracassado. E dessa vez o fracasso estará em torno das nossas Forças Armadas. O que vai acontecer, mesmo que essa intervenção dure por muito tempo e que iniba algumas ações pontuais, o comércio da droga ilegal procurará novas estratégias de organização. Ela se reorganizará, porque os empresários da droga não estão nas comunidades. Eles estão fora. Uma outra coisa que aí compete ao Estado brasileiro e às sociedades explicar como é que armamento de uso exclusivo das Forças Armadas vão parar nas mãos de traficantes. Essa é uma boa questão que o Estado tem que responder. Os fabricantes de arma produzem sob encomenda do Estado. Vocês não encontram esses armamentos em loja. Eles são fabricados sob encomenda e são entregues às Forças Armadas. Como essas armas são desviadas? Quem tem que responder isso é o Exército Brasileiro. Nós precisamos pensar a segurança pública do ponto de vista operacional, pensando em ações de curto prazo. Nós precisamos pensar do ponto de vista tático, de médio prazo, e pensar do ponto de vista estratégico, né, de longo prazo. É isso. Obrigado.